Fala, meu filhote, professor Kevin aqui hoje. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre metabolismo energético. Então, o que é o metabolismo? Metabolismo é um conjunto de reações químicas de um corpo, tá? Então, toda vez que a gente fala, meu metabolismo está ruim, meu metabolismo está bom, o que a gente está falando? Das reações químicas que estão ocorrendo dentro do nosso corpo, dentro da nossa célula, certo? E que fazem o nosso corpo funcionar, que fazem o nosso corpo girar. Dentro desse metabolismo, a gente tem um metabolismo que é energético, que é o metabolismo relacionado à produção de energia ou de moléculas energéticas, como, por exemplo, ATP e glicose, certo? Então, esse metabolismo energético que a gente quer hoje só discutir como que o teu corpo produz ATP e como que o corpo produz glicose, certo? Quando é o caso, evidentemente, beleza? E a gente vai conversar sobre todos esses processos aí que existem, beleza? Então, quando a gente está falando de metabolismo energético especificamente, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é o que é um anabolismo e o que é um catabolismo, tá? Então, o anabolismo é uma reação de síntese. Então, toda vez que eu estou formando uma molécula nova, eu estou fazendo uma reação anabólica. Então, um exemplo claro aqui a gente tem a formação de uma proteína, por exemplo, né? Então, se eu estou pegando um aminoácido e ligando em outro aminoácido, eu estou formando um dipeptídeo. Essa formação a gente chama de síntese do dipeptídeo ou anabolismo do dipeptídeo. Por isso que o pessoal chama de anabolizante os medicamentos que ajudam a construir músculo, porque ele vai sintetizar músculo, por isso o nome anabolizante, beleza? Catabolismo são reações de quebra. Então, por exemplo, eu quero fazer isso aqui, ó. Quero fazer o contrário. Eu quero pegar o dipeptídeo, quebrar ele e formar dois aminoácidos. Aí a gente tem reação de catabolismo. A gente faz muito isso na digestão, né? Então, na digestão, a gente está toda hora catabolizando moléculas, porque são as moléculas que a gente come. A gente come moléculas grandonas e acaba catabolizando para conseguir absorver as moléculas menores. Por isso que também, às vezes, o pessoal, quando sai da academia, gosta de falar assim, não, eu tô aqui catabolizando, né? O que significa isso? Como ele está gastando muita energia, ele está quebrando ali as reservas energéticas dele. E aí, normalmente, ele está fazendo a quebra da gordura, a quebra do glicogênio. E aí são reações de catabolismo, tá bom? Quando a gente pensa em molécula energética de fato, a gente sempre fala muito de ATP. Então, ATP, galera, é a nossa molécula energética da biologia, perfeito? O que é um ATP? O que quer dizer a sigla ATP? Adenosina trifosfatada. Então, significa que eu tenho uma adenosina, que nada mais é do que uma molécula de adenina, que é uma base nitrogenada lá do DNA e do RNA, ligado a uma pentose chamada de ribose. Então, isso é uma adenosina. Só que essa adenosina tem quantos fosfatos ligados a ela? Tem 3 fosfatinhos, tá bom? Então, uma adenosina que tem 3 fosfatos, certo? O que a gente percebe? Quando a gente hidrolisa a adenosina trifosfatada, ela forma ATP e um fosfato livre. Mas, além disso, ela também libera energia. Beleza? Então, basicamente, quando a gente precisa de energia para ser utilizada no nosso corpo, a gente pega uma molécula de ATP e quebra essa molécula de ATP para a gente usar essa energia. Só que, galera, a energia ela tem que existir, então. Concorda comigo? Porque pensa comigo aqui, ó. Se eu só quebro ATP, quebro ATP, quebro ATP, quebro ATP, uma hora o ATP acaba, certo? Então, o que eu preciso? Eu preciso refazer esse ATP, certo? E para refazer esse ATP, eu tenho a reação inversa. Legal? Então, tem a reação aqui, ó, de número 2, que é a reação inversa. Só que a reação inversa, ela precisa de quê? Energia. Então, muitas vezes a gente está vendo como que a gente extrai essa energia para conseguir fazer o quê? Moléculas de ATP no teu corpo. Então, como é que a gente pega a glicose, que é uma molécula que tem muita energia acumulada, quebra essa glicose com o objetivo de tirar essa energia e usar essa energia para produzir ATP. Então, a gente quer falar de todo esse procedimento ali, certo? De uma célula ou de um corpo, perfeito? Quando a gente está analisando esse tipo de metabolismo, vale lembrar que a gente tem metabolismo energético heterotrófico e metabolismo energético autotrófico, tá? Metabolismo energético heterotrófico é quando a gente produz de fato o ATP. Então, ele serve para produção de ATP. E para produzir ATP, o que eu preciso? De energia de algum lugar. Então, aqui normalmente a gente fala da quebra da glicose. Kevin, tem como acessar outras vias de metabolismo? Claro que tem.
tá? Mas a gente só vê o metabolismo glicolítico aqui, perfeito? Mas tem como você pegar gordura e quebrar gordura, tem fosfocreatina, tem outras coisas que a gente pode usar para fazer esse ATP, beleza? Mas para você importa entender como que tudo funciona? Não, só os procedimentos que quebram glicose, que a gente vai separar em aeróbico e anaeróbico. Aeróbico, eu uso oxigênio, anaeróbico, eu não uso oxigênio. Então, a gente vai falar na aula de hoje de respiração celular e fermentação, um processo aeróbico e um processo anaeróbico. Além disso, existe o metabolismo autotrófico. O metabolismo autotrófico ele é um metabolismo que está relacionado à produção da glicose, produção da molécula energética, certo? E aí, queridos, presta atenção nisso. Quando eu tenho um ser que é autotrófico, ele também precisa ter o quê? ATP. Então ele faz os dois processos. Então uma planta, ela faz fotossíntese, que usa luz como fonte de energia para produzir a glicose, certo? E ela faz fotossíntese, mas também faz o quê? Respiração celular para produzir o ATP dela, beleza? Quimiossíntese é quando a gente usa reações de oxidação, bastante presente lá em bactérias, é isso? Então tem umas bactérias quimiosintetizantes que a gente usa essas reações de oxidação aí para conseguir produzir essa glicose, perfeito? Mas vamos por partes, a gente vai dividir isso aqui em duas aulas, tá bom? Uma aula para metabolismo heterotrófico e uma aula para metabolismo autotrófico, senão a aula fica muito cheia e a gente não consegue entender nada, beleza? Vamos lá! Quando se fala de respiração celular, a respiração celular é a quebra da glicose na presença de oxigênio com o objetivo de produzir o ATP, tá? Produzir o ATP nada mais é do que pegar o ADP mais o fosfato e produzir com isso o quê? O ATP, certinho? Para fazer isso, o que eu faço? Eu quebro a molécula da glicose, formando CO2 e água. Então, isso aqui é o que a gente chama de equação global. A equação global é o resultado de tudo que a gente viu, tá? Então a equação global nada mais é do que o quê? Do que o resultado de tudo ali que a gente está vendo, certo? Então no meio do processo acontece muita coisa. Aqui, ó, NAD, FAD e tal. Então importa o que acontece no meio desse processo também. Mas é legal que você saiba essa equação global. Kevin, eu estava estudando e aí no meu livro está dizendo 32 ATPs. No meu livro está dizendo 36 ATPs, no meu livro está dizendo 34 ATPs, está tudo certo, tá? Então não tem problema nenhum. A quantidade de ATP que você coloca, ela vai variar se eu quero rendimento líquido, se eu não quero rendimento líquido e qual o tipo de ambiente que aquela respiração celular está acontecendo. Então não precisa ficar atordoado pensando que uma questão vai te cobrar essa diferençazinha de ATP. Não, tá? Então geralmente as questões elas não tendem a cobrar essa diferençazinha pequena de ATP, não, pode ficar tranquilo, beleza? Quando se fala de respiração celular, galera, a respiração celular ela é subdividida em 3 etapas, perfeito? Uma etapa, ou a primeira etapa, é o que a gente chama de glicólise, certo? A glicólise ela é uma etapa de quebra da glicose e ela acontece no citoplasma. Muito importante que você saiba disso. Então, a glicólise ela começa a acontecer no hialoplasma lá, que é o líquido de dentro do citoplasma, certinho? Depois, a gente tem o ciclo de Krebs, ou ciclo de ácido cítrico, que é esse ciclo aqui. E ele acontece dentro de uma organela chamada de mitocôndria. Mais especificamente, ele acontece na matriz mitocondrial. Kevin, eu preciso saber aonde acontece cada etapa com toda a certeza do universo, tá? Então, tem questão que te pergunta só onde acontece. Então, preciso saber aonde acontece cada etapa. Isso aqui é muito importante, beleza? E, por fim, eu tenho a terceira etapa, que é a cadeia respiratória. A cadeia respiratória, ela acontece na crista mitocondrial. Então, tanto mitocondrial. Então, tanto a cadeia respiratória como o ciclo do ácido cítrico, o ciclo de Krebs, ele acontece dentro de onde? Dentro da mitocôndria, enquanto que a glicólise ela acontece fora da mitocôndria. Vale lembrar que a glicólise ela faz parte da via aeróbica e da via anaeróbica. Ou seja, a glicólise ela é a primeira etapa tanto da respiração celular como também a primeira etapa da fermentação, tá bom? Então ela faz parte das duas vias, né, de metabolismo energético de uma célula, tá?
Quando a gente pensa em glicólise, glicólise nada mais é do que a quebra da glicose. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a glicose e você vai quebrar a glicose até chegar em ácido pirúvico. Esse processo ele tem várias reações químicas. É claro que você não precisa saber de todas as reações químicas aqui não, tá, galera? Pode ficar tranquilo, beleza? Mas é legal que você tenha uma noção de que a primeira coisa que a gente faz aqui é investir ATP. Então, para você, de fato, manter uma glicose dentro da célula, você precisa fosforilar essa glicose. Então, você precisa colocar o quê? ATP nela. Então, a glicólise, ela começa gastando ATP. Ela gasta 2 ATPs no início, no final do processo, ela produz 4 ATPs, certinho? Então, ela tem um saldo ali de 2 ATPs. Além disso, você começa, né, a ter um saldo também de piruvato. Piruvato é ácido pirúvico, é a mesma coisa, que são moléculas que têm 3 carbonos, perfeito? Então, você tem aqui 2 piruvatos sendo formados, e além disso, você tem 2 ATPs de saldo. Além desses caras, vai aparecer uma molécula chamada de NADH. O que é o NADH? Que é o hidrogênio, e aí presta atenção aqui, galerinha. Quando a gente pega a molécula da glicose, a glicose é uma molécula que tem 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios, tá bom? Da molécula de glicose inteira, a parte energética dela, a parte que traz de fato energia para a gente, é o hidrogênio. Então, o hidrogênio é a molécula energética da glicose. Então, o que eu quero fazer na respiração celular inteira? Eu quero tirar esse hidrogênio com muita energia e conseguir fazer ele se movimentar, para que o movimento da carga do hidrogênio, certo, gere um campo eletromagnético e eu vou converter essa energia eletromagnética em energia química em formato de ATP. Então, no fundo, o que eu quero? Tirar o hidrogênio da glicose, colocar o hidrogênio para andar num local específico, para que eu consiga produzir campo eletromagnético e, com isso, a gente consiga produzir ali energia. Para quem conhece o funcionamento de uma hidrelétrica, é muito parecido, tá? É bem, na verdade, igual ao funcionamento de uma hidrelétrica, né? Só que a hidrelétrica usa uma água que gira uma turbina que pega um ímã e coloca no interior de uma bobina. E isso vai fazer a energia eletromagnética ser transformada em energia elétrica, que é o que a gente usa na nossa casa, tá? Então é bem parecido a estrutura, só que uma estrutura molecular, uma estrutura de dentro da célula, tá bom? Então, o que eu quero fazer? Quero fazer o hidrogênio andar, quero extrair o hidrogênio. Só que para isso eu preciso pegar esse hidrogênio e levar ele para o lugar certo. Porque se eu só tirar o hidrogênio e jogar ele aqui, ele vai ficar aqui. Ele vai ficar nesse rolê aqui. E se ele ficar nesse rolê, ele não chega no lugar onde eu quero que ele chegue, que é a cadeia respiratória. Então eu preciso de transportadores de hidrogênio. Eu preciso de caras que pegam o hidrogênio de um canto e carregam o hidrogênio até outro canto. Esses transportadores de hidrogênio são esses NAD e o FADH. Então, são essas duas molequinhas aqui, ó, que vai aparecer para vocês, chamado de NAD e FADH. O que eu quero que vocês saibam? Eu quero que vocês saibam desenhar essa molécula, eu quero que vocês saibam reconhecer essa molécula de jeito nenhum, galera, tá? A única coisa que eu quero que vocês saibam é que os dois, eles funcionam como transportadores de hidrogênio. Quando a gente transporta hidrogênio, a gente transporta ele no formato de íon hidrônio, H+. Então, pode falar que ele é um transportador de cargas, tá? O hidrogênio ele acaba sendo uma carga aqui para a gente, tranquilo? Então, basicamente, o que eu quero fazer é transportar o hidrogênio de um lado para o outro. Quero transportar essa carga de um lado para o outro, beleza? Então, na glicólise, já começa a liberar um pouquinho desse NAD, certo? O ciclo do ácido cítrico ele é o ciclo aqui mais importante, tá? Antes dele de fato acontecer, ele tem um processo chamado de oxidação do ácido pirúvico. Então, isso aqui que você está vendo aqui, ó, ela é a oxidação do ácido pirúvico ou piruvato, tanto faz, pode chamar dos dois nomes, tá bom? Então, oxidação do piruvato. A gente vai juntar os dois aqui para falar de uma coisa só, tá? De uma etapa só. Mas só para você saber que antes do ciclo de Krebs de fato rolar, certo? Você tem ali a oxidação do piruvato. Quando eu oxido o piruvato, o que eu estou fazendo? Eu estou quebrando a molécula de piruvato. A molécula de piruvato que tem 3 carbonos, ela passa a ter apenas 2 carbonos. E um carbono é jogado para fora no formato de CO2, que é a nossa excreta carbônica ali da respiração celular, certo? Nesse processo, eu também preciso colocar um ativador para ele conseguir, de fato, reagir com as enzimas do ciclo de Krebs. Esse ativador ele é chamado de coenzima A.
Então você forma uma molécula de 2 carbonos, chamado de acetil, só que esse acetil está ligado à coenzima A. Quando esse acetilcoenzima A ele reage com ácido oxaloacético ou simplesmente oxaloacetato, ele forma uma molécula chamada de citrato ou ácido cítrico. Logo, ao formar essa molécula, a coenzima já vai embora, a coenzima ela já é jogada fora. Por quê? Porque ela só serve para que a reação entre o acetil e o oxalacetato ocorra. Tá? E aí, com isso, eu formo o citrato ali, né, como produto. Por que eu chamo hoje de ciclo do ácido cítrico e não chamo de ciclo de Krebs? Porque a primeira molécula formada no ciclo de Krebs é o ciclo de ácido cítrico. Como a gente está mudando, né, na biologia o nome dos caras e colocando nomes que nos dizem alguma coisa, certo? Então acaba que hoje a gente chama de ciclo do ácido cítrico, perfeito? O citrato ele vai ser convertido, galerinha. Eu não preciso geralmente saber esses nomes, tá? Então, assim, os nomes que aparecem como intermediário ali pra gente, tanto faz, beleza? Mas ele vai ser convertido em cetoglutarato, depois succinato, depois fumarato, depois malato, até chegar em oxalacetato de novo. Então, eu estou saindo de oxalacetato e depois eu estou chegando na mesma oxalacetato. O que isso significa para mim, galera? Que tudo que entrou vai sair, certo? A glicose, lembra que ela era composta por C6H12O6, certo? A glicose virou ácido pirúvico, que virou acetil-CoA. Então, no fundo, eu tenho que fazer o quê? Jogar carbono, jogar oxigênio fora e jogar o hidrogênio lá no meu transportador de carga, tá? Então, a grande onda do ciclo de Krebs é, de fato, produzir moléculas de quê? De hidrogênio. É aqui a fase onde eu vou extrair todo o hidrogênio da glicose, certo? Então, é aqui onde eu vou produzir a maior quantidade de transportadores de hidrogênio. Então, vou produzir 6 NADs e 2 FADH, certo? Então, eu produzi ali, né, um monte de transportador de carga, porque eu estou tirando todo o hidrogênio da glicose. Além disso, o carbono está indo embora também, então 4 CO2 aqui são liberados para fora. Lembrando que eu tenho 6 carbonos, né, Kevin? Onde estão os outros 2? Na oxidação do piruvato. Então, a oxidação do piruvato ela libera 2 CO2, certo? E aí forma ali o 6CO2 como produto. E ainda tem a formação de ATP, mas até agora muito pouco ATP. Ó, no final do processo eu vou produzir 36 ATPs. Até agora eu produzi 2, né, na glicólise e mais 2 aonde? No ciclo de Krebs. Então assim, até agora eu só produzi 4 ATPs, então realmente não é uma fase, né, que ainda eu estou com uma produção de ATP em alta. Inclusive aqui também produz uma molécula chamada GTP, que é tipo um ATP, só que com guanina. Só uma curiosidade para vocês também, a gente converte, né, GTP em ATP. Mas isso é uma curiosidade, porque isso também geralmente não cai para vocês, beleza? Quando a gente chega na cadeia respiratória, essa é a parte importantíssima da respiração celular. Por quê? É aqui aonde de fato eu vou produzir um caminhão de ATP. 32 ATPs como saldo. Então a quantidade de ATP é muito, muito, muito grande. O que acontece? O ciclo de Krebs que aconteceu lá na matriz mitocondrial deixou a matriz mitocondrial cheia de quê? Cheia de NADH e cheia de FADH2. Certinho aqui? Então a matriz mitocondrial está lotada de transportador de elétron. Esse transportador de elétron, eles vão reagir com proteínas que estão na membrana mitocondrial, que a gente chama de crista mitocondrial. Então isso aqui é uma membrana plasmática, né, uma bicamada fosfolipídica, só que ela está dentro da mitocôndria. Então a gente chama ela de crista mitocondrial, certo? Lá na crista mitocondrial você vai ter um conjunto de proteínas. Esse conjunto de proteínas se chama de cadeia de citocromos. E aqui você vai ter complexos proteicos que vão transportar o hidrogênio de um local até outro, certo? Que local é esse, Kevin? Da matriz mitocondrial até o espaço intermembranar, o espaço entre as membranas. Legal? O NAD, ele chega aqui com o hidrogênio um pouco mais energético e ele já reage com o complexo 1, certo? Enquanto que o FAD, ele chega com o hidrogênio um pouquinho menos energético e reage com o complexo 2, certo? Esses complexos eles vão reagir com a ubiquinona, que é esse o Q, ou coenzima Q10, é a mesma coisa, e isso vai reagindo com o complexo 3. O complexo 3 vai oxidando o citocromo C, que oxida o complexo 4.
todas essas oxidações, oxidar é dar elétron. Então, todas as oxidações, você tem a carga sendo transportada. E quando essa carga está sendo transportada, os hidrogênios eles são encaminhados, ó, eles são encaminhados por esse espaço intermembranar. Kevin, por que eu quero encaminhar hidrogênio pelo espaço intermembranar? Para eu criar uma diferença de concentração. Galerinha, quando a gente lembra de transporte via membrana, a gente vai lembrar que existe um transporte chamado de difusão facilitada, que ele é um transporte que acontece só via proteína, certo? E ele é um transporte passivo, ele é um transporte que não gasta energia. Lembra que eu queria colocar o hidrogênio para andar, certo? Só que eu quero colocar o hidrogênio para andar de graça. E aí, como é que a gente faz isso? A gente gera uma diferença de concentração, porque o hidrogênio ele é um íon. E o íon, quando ele vai sempre do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, desde que ele tenha uma proteína de transporte, beleza? Então, basicamente, o que eu estou fazendo ali é deixar o quê? Deixar o espaço intermembranar, que é esse espaço aqui, lotado de hidrogênio. E a matriz mitocondrial sem quase nada de hidrogênio. Então, aqui eu tenho um meio muito concentrado e aqui eu tenho um meio menos concentrado. O que o hidrogênio vai querer fazer? O que o íon vai querer fazer? Ele vai querer ser transportado do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, certo? E aí ele vai ser transportado dentro de uma enzima chamada de ATP sintetase. Galera, saber o nome dos outros complexos é assim, minoria das questões. Então, não vai ter muitas questões que vai te cobrar o biquinona, complexo 1, 2, 3 e 4, citocromo C. Não tem muitas questões que cobram isso, certo? Agora, ATP sintetase, a galera cobra muito. Então, pera lá, Kevin, o que eu preciso saber? Eu preciso saber, né, desse nome, ATP sintetase. Porque é justamente a proteína que vai produzir, certo, o ATP. Então, o que vai acontecer? O hidrogênio, quando ele é transportado desse lado para esse lado de cá, ele gera energia eletromagnética que ela vai ser convertida na energia química. A energia química nada mais é do que a formação de moléculas de ATP. E aí tu entende o porquê que produz tantos ATPs aqui. O nome da etapa é cadeia respiratória. O nome do processo químico é fosforilação, que é o que a ATP sintetase faz, oxidativa. Ou seja, eu coloquei um fosfato no ATP através da oxidação de transportadores de quê? De elétrons. Entendemos a lógica? Então, fosforilação oxidativa é o nome do processo químico que está rolando aqui, certo? Só que, galera, se eu transportar o H+ para cá e ele ficar livre, você concorda comigo que esse gradiente de concentração acaba? Então, esse H+ não pode ficar livre. Então, o que vai acontecer com o H+? Ele vai reagir com a molécula de oxigênio. Ó, até agora a gente não tinha usado oxigênio. Então, essa aqui é a minha única etapa que a gente chama de etapa aeróbica. Então, o processo todo é aeróbico, mas essa é a única etapa aeróbica, que é a etapa que eu uso de fato oxigênio. Beleza? E aqui o que acontece? Eu vou reagir o hidrogênio com o oxigênio formando molequinhas de quê? De água. Isso faz do oxigênio o quê, galera? Ele é um aceptor final de cargas. Galera, eu nunca te pedi nada. Anota isso aqui, tá? Anota isso aqui, que isso aqui é importante, cara. Os caras gostam de cobrar isso. Então, os caras amam cobrar a ATP sintetase, que é a enzima que faz a fosforilação oxidativa de fato, é a enzima que produz ATP, e os caras amam cobrar a função do oxigênio na respiração celular e qual etapa que ele faz parte. Então, ele faz parte da etapa respiratória ou da fosforilação oxidativa e ele é o aceptor final de cargas, tá bom? É ele que recebe as cargas no final. Posso falar que ele é receptor final de elétrons? Pode. Pode falar que ele é receptor final de íon hidrônio? Pode também, tá? Qualquer coisa que seja carga, né, o sinônimo dela, você pode, né, colocar aqui como resposta correta, tá bom? Só uma curiosidade, o citocromo C é exatamente a estrutura da respiração celular que reage com cianeto.
Por isso que aquelas cápsulas de cianeto, muito usadas na Segunda Guerra Mundial, elas matam tão rápido, porque ela realmente bloqueia a respiração celular do indivíduo e o cara para de produzir ATP, tá bom? Por conta dessa reação com o citocromo C. Legal? Então lembre-se disso aí também, é uma curiosidade legal. Gente, muita coisa em respiração, né? Eu sei, pesado, tá? Mas eu vou deixar aqui, ó, rapidinho, só para você tirar um print se você quiser, na tela um pouquinho mais limpa, mas assim, realmente estude isso aqui, tá? Porque é um processo complexo, eu sei, mas cai bastante nas provas em geral, tá bom? Então é muito importante que você saiba ali a respiração celular, tá? Quando se fala de fermentação é bem mais simples, tá? A fermentação é um processo anaeróbico. Então aqui, ó, eu não vou usar oxigênio, perfeito? Ela é muito feita por leveduras. Leveduras são tipos de fungos, né? Então, leveduras e bactérias, tá bom? Então, leveduras e bactérias aí, né, muito presente, né, para o processo de fermentação, certo? Galerinha, como é que funciona aqui a fermentação? A primeira etapa é igual. Então, a primeira etapa é a glicólise, que forma ácido pirúvico. Isso não muda da respiração celular, certo? Só que depois, ao invés dela ir para a mitocôndria, qualquer coisa assim, ela acaba sendo oxidada no próprio citoplasma. E ao ser oxidado no citoplasma, ela pode formar dois subprodutos básicos, que são muito conhecidos, e é isso que classifica a minha fermentação. O primeiro subproduto é etanol. Etanol ele é um tipo de álcool. Então, essa fermentação que produz etanol, a gente vai chamar ela de fermentação alcoólica. Certinho? Enquanto que, quando eu tenho a formação de ácido lático, que é um outro tipo de composto, a gente vai chamar isso de fermentação lática. Kevin, elas têm o mesmo rendimento energético? Sim, tá? Então, o rendimento energético das duas é 2 ATPs. Então, a única coisa que muda é justamente o quê? É justamente o produto final. Um é álcool e o outro é fermentação lática. Detalhe importantíssimo. Na fermentação alcoólica, além de produzir o álcool, ela também produz moléculas de CO2, de gás carbônico. Então, aqui, ó, ela vai produzir também o que? Gás carbônico. E aí o que acontece, galerinha? Quando a gente pensa em produção de bebidas fermentadas, por exemplo, bebida alcoólica fermentada. Bebida alcoólica fermentada, ela geralmente tem um gás ali, ela é gaseificada. Por quê? Por causa do CO2 que é produzido. Mas mais do que isso, quando a gente pensa em fermento biológico, o fermento biológico faz exatamente a fermentação alcoólica. Então, toda vez que a gente pensa naquela levedura que funciona como fermento biológico, esse fermento biológico, ele é justamente o quê? Ele é justamente uma fermentação alcoólica, tá? Isso é importante você saber. Ácido lático, fermentação lática, é muito presente em lactobacilos, né? Mas além disso, eu também tenho isso no meu corpo, né? Então, o seu músculo, ele acaba que no momento em que tem pouco oxigênio no músculo, né? Ele acaba fazendo fermentação lática para a produção de ATP. Né? Tanto que a fermentação lática ela rende menos assim, então normalmente ela está muito relacionada com o momento da fadiga do músculo. Então, quando o músculo cansa, ele te contrai. Beleza? Tanto que esse ácido lático acaba inflamando a região muscular e aí com isso você acaba ficando com dores ali, que é muito comum, dor da academia, né? Que é muito comum essa dorzinha de aparecer aí depois de um exercício físico um pouquinho mais intenso. Beleza? Galerinha, espero que vocês tenham entendido essa aula de hoje, uma aula, pô, extremamente extensa, realmente é uma aula pesada ali, tá? Mas faz um esforço, cara. Veja e reveja essa aula quantas vezes forem necessárias, mas ela é muito importante para que você, de fato, seja capaz, né, aí de entender e fazer boas provas relacionadas a esse conteúdinho aí, beleza? Um beijo, um queijo para você e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.